Louvado seja o nome do Senhor. Pois Santo Jesus. Só o Senhor que pode falar nesta noite. Aleluia. Jesus, eu creio. Eu creio, Jesus, eu creio. Isaías 6, quem está achando vai dizendo amém. 6, versículo 5. Glória a Deus. Aleluia, Deus, tu és santo. Amém. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor é clara e justa e ela não deixa brecha. Diz assim: então disse ele, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro de lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então o segundo dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar como tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Levanta suas mãos e fala: Senhor, talvez alguns minutos atrás havia algum pecado em mim, mas nessa noite, Pai, que este anjo que foi ao encontro de Isaías, que ele possa vir ao encontro da minha vida hoje, mudar minha história, mudar minha vida, Jesus. Aleluia, 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 Jesus, aleluia. Oh, Espírito Santo pode ser na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és santo. A palavra do Senhor, ela nos fala sobre um profeta que a Bíblia, ela tem um reconhecimento muito grande, porque um homem que quando Deus usava ele para falar, a palavra se cumpria. E aqui nós vemos Isaías, quando ele diz que ele teve uma visão, que o anjo desceu ali naquele lugar. E aqui nós vemos o profeta Isaías falar: ai de mim, estou perdido. Ai de mim. Mas como um profeta usado por Deus, tendo a visão de serafins, agora ele se acha perdido. E aqui lendo a palavra do Senhor, eu vejo que o profeta Isaías, ele andava de acordo com o rei Uzias. Nós vemos o rei Uzias aqui, um rei bastante conhecido dentro da palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que o rei Uzias, ele teve duas etapas na vida dele. Uma etapa de obediência a Deus e a outra etapa de infidelidade com Deus. Mas a palavra do Senhor diz que antes que Isaías tivesse esse encontro com Deus, a Bíblia diz que Isaías também já profetizava antes. Mas nós vemos aqui um profeta que profetizava, passava o recado que Deus mandava, e Deus usava ele e tudo acontecia. Mas nós vemos aqui que Isaías, havia algumas coisas na vida dele que estava desconcertado. Eu quero te dizer nessa noite,
Ainda é tempo de ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Ainda há tempo de nós verdadeiramente encontrarmos com o nosso Senhor. A palavra do Senhor, ela diz assim: olha, prepara-te, Israel, para encontrar-te com teu Deus. Em lugar nenhum na Bíblia diz que eu estou preparada para encontrar com Deus. Em lugares da Bíblia, a Bíblia em todo o tempo, ela chama a atenção minha e sua, dizendo: prepara-te, prepara-te, organiza a tua vida, põe a tua vida em ordem, coloca a tua vida no altar. É tempo de conserto, é tempo de mudança, é tempo de transparência com Deus. Nós vemos um homem que pregava, que falava, que profetizava. Agora Deus, a Bíblia diz que ele tem uma visão de serafins com 6 asas. Creio eu que quando Isaías vê aquele anjo, aqueles serafins com 6 asas, ele leva um susto, porque para mim é um bicho, irmãos. Imagina um anjo com 6 asas. Isaías temeu. Creio eu que Isaías olhou para aquele serafim e falou: agora não há mais tempo. Agora o Senhor desceu na terra para tratar a minha vida. Agora não há mais tempo. Agora é tempo de purificação na minha vida. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Senhor, eu não tenho dignidade diante de ti. Eu quero me consertar. Eu quero te dizer: é tempo de igreja. É tempo de você reconhecer o teu pecado. É tempo de eu reconhecer o meu pecado. É tempo de eu parar de olhar para o meu irmão e olhar para dentro de mim. Porque quando eu olho para dentro de mim, irmãos, eu tenho uma visão melhor de Deus. Aleluia. Agora nós vemos um profeta dentro de uma visão. E a Bíblia diz que aqueles serafins, diante do trono de Deus, eles olhavam para o Senhor nosso Deus dos exércitos e chamavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero te apresentar esse Deus. Eu quero te apresentar este Deus que está aqui nessa noite. E eu quero te dizer: sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade tem milagre na minha vida que não vai acontecer. Sem santidade tem coisa que não acontece na minha vida. Pastora, mas acontece na vida da Maria. Acontece na dela porque ela tem santidade. Não acontece na minha porque eu vivo de aparência. Eu quero te dizer nessa noite: irmão, para desse ministério de aparência. Irmão, para com esse negócio de ficar só de aparência. Irmão, para com esse negócio de ficar na igreja só para mostrar para homem que tu está na igreja. Irmão, venha na igreja de corpo, alma e espírito. Nós vivemos um tempo, irmão, que é a aparência que julga. É a maneira que o irmão fala em línguas que vale. Se o irmão sapatear e falar em língua já é homem de Deus. Não, irmão, não é assim não. Talvez seu irmão do teu lado que ele não fala em língua, mas há santidade nele. Mas o irmão não fala em língua, tu acha que ele é frio. Irmão, não é tempo disso. É tempo de viver. É tempo de olhar para dentro de nós mesmos. Tem aquele hino: Senhor, se olhares para dentro de mim, Deus quer olhar para dentro de você, irmão. Deus não quer ver essa capa que existe na minha e na tua vida, não. É tempo de nós jogarmos a capa fora. É tempo de nós tirarmos a capa do pecado. É tempo de nós olharmos para dentro de nós e dizer: Senhor, será que eu estou caminhando da maneira que o Senhor quer? Será que eu estou fazendo o que o Senhor quer? Será que a obra que o Senhor colocou na minha mão, Senhor, será que está feita da maneira que o Senhor quer? Não. Nós temos um defeito, irmãos. Nós pegamos as coisas do Senhor e queremos fazer de qualquer maneira. Aí depois temos a cara de pau de ajoelhar diante de Deus e dizer hipocritamente: Senhor, eu tenho feito a tua obra. Tem feito nada, irmãos. Nós não temos feito nada para o Senhor. Nós ainda devemos muito para o Senhor, porque o Senhor não deve nada para ninguém. O Senhor não deve nada, não fica devendo nada. Se eu e você ainda não recebemos, é porque
Nós precisamos de viver um ministério, irmãos. Nós precisamos de viver uma vida transparente com Deus. Ah, pastora, como é que é essa vida transparente? Deus está comigo dentro da minha casa, Deus está comigo dentro do meu setor de trabalho, Deus está comigo no banco, Deus está comigo no banheiro, no quarto, na cozinha. Deus tem que estar comigo no altar. Deus tem que estar comigo em todo momento da minha vida. Mas tem muita gente, irmão, que vive com capa, com máscara. Faça como o Eliseu, irmãos. Pega só a capa de Elias, porque a capa de Elias, irmão, a capa de Elias havia unção. Tira essa capa do cão da minha e da tua vida, irmão. Joga ela fora, se livra dela. Pede Deus para mudar a tua história, irmãos. Nós vemos aqui o profeta Isaías. Ele reconhece para o Senhor. Ele fala: olha, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo incrédulo, um povo que não quer nada. Irmãos, muitas das vezes nós perdemos muito na nossa vida porque nós somos soberbos. Nós queremos: ah, Senhor, eu sou. Porque o Senhor te usou ontem, você quer que você usa Deus hoje. Deus te usou ontem, hoje você não estava na brecha, hoje você quer usar Deus, irmão. Deus não é para ser usado, não. É você que é usado por Deus. Eu tenho muita gente dentro da igreja que está usando Deus, irmãos. Para de usar Deus, irmãos. Sabe qual é a maior queda hoje de pessoas dentro da igreja? É profeta que usa Deus. Deus mandou o recado, irmão. Deus não dá recado para ninguém. Quando Ele fala, Ele fala. Deus não é homem de recado. Deus não é homem de recado, irmão. Quando Deus quer falar, Ele fala. Eu vejo muito profeta, mas olha, eis que Deus mandou o recado. Irmão, se esse Deus seu é de recado, o meu não é, não. O meu Ele mandou falar. Agora, não sei se Ele mostra dentro da Bíblia que Deus mandou o recado. Me mostra. Daqui um pouco vão dizer: olha, Deus mandou um MSN, né? Agora Deus mandou um e-mail. É a tecnologia. Lima Nagachai. Deus mandou você entrar no Facebook, porque lá Ele vai falar com você. Sai dessa. Eu estou ainda na idade da pedra, sabe por quê? Porque o céu que eu vou e o céu que você vai é quadrado, ele não tem tecnologia, não. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, 2000 anos atrás. Ele é o mesmo hoje e Ele vai ser o mesmo amanhã. Irmão, para de seguir o mundanismo. Para de seguir regra mundana, irmãos. Aí, irmão, hoje vai me falar que vamos fazer uma igreja aí, irmão, que vai ter agora a festa dos anos 60 dentro da igreja. Tem na Bíblia, irmãos? Procura aí pra mim, festa dos anos 60, tem? Tem na Bíblia? Vou fantasiada para a igreja. Está repreendido esse cão, irmãos. Aí tem muito pregador que fala assim: ah, pastora, é muito melhor deixar eles do jeito que está dentro da igreja que é no mundo. Não, irmão. A palavra do Senhor diz: vinde como estáis. Mas a palavra do Senhor diz: não permaneceis como estáis. Conserta a tua vida. Conserta a tua vida. Deus já te deu chance para consertar. Conserta, irmãos. Para de ser Maria Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, irmão. Eu nasci torta. Eu nasci toda errada. Mas o carpinteiro do céu, Ele desceu na minha vida. Ele vai descer na tua nessa noite. Ele vai consertar essa água. Aleluia. Deixa Deus te consertar, irmãos. Deixa Deus me consertar nessa noite. Sabe como é que Deus conserta crente, irmão? Quando o crente dá lugar. Crente não, irmão, que crente até o diabo é. O diabo sabe a Bíblia até mesmo mais que você que está sentado aí. Mês que vem nós vamos fazer agora a troca no chá, vai ser Bíblia, em nome de Jesus. Chega de presente fútil, irmãos. Vai todo mundo no chá aqui ter Bíblia. Sabe por que a Bíblia da leitura diária para a mulher que aprender a ler Bíblia? Para você aprender a ler Bíblia, irmão, nós vamos entrar na era da Bíblia. Sabe por quê? A igreja que vai permanecer de pé é aquela que estiver aqui, ó, dentro dessa palavra, lendo a palavra, lendo a palavra. A Bíblia diz: vós não tereis mais porque não sabeis pedir. A Bíblia diz que o meu povo
que falou lá com o Balaão? Foi o gato, irmão. Foi o gato. Aí a irmã chega, pastor, diga, você sabia que está errado na Bíblia? Não é o jumento, não, é o gato. O pastor lá falou. Homem de Deus. Pregou, falou que é o gato. Homem conceituado. Irmãos, não importa o tamanho da tua estatura, não importa que posição você está, o diabo usa qualquer um, irmão. Se Deus não, se você der lugar, o diabo usa. E a Bíblia é bem clara, irmãos, no livro de Osés: o meu povo vai ser destruído porque lhe falta conhecimento. Irmãos, nós não vamos ser enganados. Não é em outra palavra, não, nós vamos ser enganados dentro da Bíblia. Você que não lê Bíblia, irmão, você vai comer gato por lebre. Ah, minha querida, mas quem cantou lá no dia que Pedro negou Jesus? Não foi um gato, não, foi um pato. Mesmo? Nossa, então a igreja que eu congrego lá está errada, né? Vou até sair daquela igreja, que aquela igreja prega tudo errado. Irmão, teve dúvida? Vou ler a sua Bíblia. Entra na internet, Bíblia online, vai lá. Agora nós vemos o profeta Isaías aqui. A Bíblia diz que Uzias, ele começou a governar, a ser rei com 16 anos. 55 anos de reinado, de altos e baixos, de hipocrisia. De uma hora ele era Deus, uma hora ele falava de Deus, outra hora ele desobedecia a voz de Deus. Agora eu vejo Isaías ali acompanhando aquele homem, irmãos. Para de acompanhar falsos profetas, irmãos. Para de acompanhar Maria vai para as outras. Eu vou sair, a irmã vai sair, eu vou sair também, irmão. Não sai do lugar da mesa que Deus te colocou, não. Se a irmã vai sair, deixa Deus tratar com Deus, deixa Deus tratar com ela, irmão. A Ana Paula vai sair da igreja, a comitiva toda vai sair. Opa, por que você vai sair, irmão? Não tem base bíblica, não, eu vou ficar. Eu vou ficar. Tem muita gente, pastor Edgar, Maria vai para as outras. É aquele crente que pinga num lugar, pinga no outro. O repreté está aqui, ele está aqui. O repreté acabou, ele vai para outro. A unção está ali, ele vai a outra unção. Irmão, a unção não tem que estar em lugar nenhum. A unção de Deus tem que estar na minha vida. Porque quando ela está na minha vida, ela não passa, irmãos. Agora nós vemos o profeta aqui, ele seguia a vida de Uzias. Mas aí chega um tempo, pastor Osmar, que Uzias morre. Será que é preciso Deus matar aquele que está te derrubando, irmãos? Será que é preciso Deus dissipar aquele que está do teu lado e você ainda não vai enxergar? Agora nós vemos Isaías começar a ter visão. Há uma diferença, irmão, ele profetizava. Profetizar é fácil, irmão. Eu quero ver você ter visão de Deus. Profetizar é fácil, mas eu quero ver você ter discernimento que Deus te usou para profetizar. Eu vejo muita gente que vem, sapateia na minha presença, profetiza e eu pergunto, irmão, o que Deus falou? Não sei. Não sei, pergunta para Deus, irmão, se Deus te usou, você não sabe. Ah, eu não sei, mas eu vou ter que ir lá para casa para esperar, para ver o que você me revela de novo. Irmão, sai dessa vida. Irmão, sai dessa vida, irmãos. Tem gente que vê o profeta olha para ele e fala assim, ó, tu vai fechar tua loja, tu já está aqui no coração. O diabo já colocou na tua vida que tu não vai prosperar. Aí tu já escuta aquela voz, já vai lá, tranca tudo, entra na falência, acaba com tudo. Aí depois, o profeta falou, acabou com a minha vida, irmãos. A Bíblia diz que eu tenho que esperar 3 confirmações. Irmão, eu sou mais sério com Deus, eu espero 10. Eu não tenho negócio de 3 não, irmãos. Profeta hoje para falar na minha vida, irmãos, sinceridade. Tem que Deus usar muitas vezes. Irmão, nós estamos na era dos profetas. A era que crente só vai atrás de profeta. Deus está falando dentro da mensagem. Deus está falando no louvor.
Deus está falando um testemunho, mas no final do culto, até meia-noite aqui na mão do profeta. Irmão, se Deus durante 1h30, Deus não falou contigo, mas vai embora, porque Deus não quer falar contigo naquele dia. Para de obrigar profeta a dar profetada na tua vida, irmãos. Tem crente que é tão cara de pau que o profeta, a hora Deus não falou nada, ele ainda sacode o profeta assim, Deus não falou nada, não? E aquela coisa lá, Deus não falou, aí o profeta até, Deus falou, Deus falou. A gente vive uma era que o profeta olha para a irmã e fala assim, tua vida sentimental tá ruim, né? Aí a irmã já chora e fala, profeta, tá meio desgraçada mesmo. Irmão, você deu brecha para o profeta entrar. Abaixa a tua cabeça, coloca a mão e pede Deus, Deus, usa o profeta para falar comigo. Se ele te perguntar, não responde, irmão, porque Deus não precisa de caminho. Deus entra na tua vida sem você querer do mesmo jeito. Quando Deus quer falar, irmão, mesmo se o seu coração estiver fechado, ele vai falar. Agora o profeta aqui estava se consertando diante de Deus. Nós vemos um profeta usado por Deus se consertando diante de Deus. Ele estava achando, ele tinha certeza que a vida dele não estava no altar de Deus. Irmão, o profeta não é santo não. Profeta come arroz e feijão. Profeta sai daqui, briga com a esposa, briga com o esposo, buzina para o irmão, amaldiçoa o carro do irmão, irmão. Profeta faz as mesmas coisas que você faz. Tem muita gente achando que profeta é Deus, irmãos. Se Deus usar o profeta, eu vou. Vai não, irmãos. Espera Deus confirmar mais vezes na sua vida. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de empolgação. Os crentes empolgados. Pessoas que vão na igreja só na empolgação. Tem aquele momento que é glória pura, é fogo puro, a igreja é bênção pura. Mas agora Deus está entrando no tratamento, a igreja esfriou. Não, irmãos. A igreja não esfriou, não. É eu que estou entrando no tratamento de Deus. E no tratamento de Deus, irmão, não há poder na minha vida. É tempo de tratamento, é humilhação, é boca no pó, é cara no pó, é buscando, é orando, é jejuando. Mas vai chegar um tempo que Deus vai te levantar do pó, vai fazer você se apaixonar, vai você andar no pé só, irmão. Irmãos, nem todo dia você é fogo puro, não, irmãos. Porque se você for fogo puro, você não aguenta. A Bíblia diz que Deus chama Moisés, fala, Moisés, sobe no monte que eu vou falar contigo. Aí Moisés sobe. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, esconde aqui, você não vai aguentar. Você não vai aguentar a minha glória. Será que você aguenta a glória de Deus, irmãos? Será que você aguenta o fogo de Deus na tua vida? Aguenta não, irmãos. Ninguém está preparado, não. Ninguém está preparado. Quando eu dou lugar para o Senhor, quando você dá lugar, irmão, a glória de Deus, ela manifesta. Mas para a glória de Deus manifestar, o vaso tem que estar limpo, o vaso tem que estar transparente, o vaso tem que estar quebrado. Para a unção entrar na minha vida, irmão, tem que ter quebrantamento. Aí Isaías faz um concerto com Deus. E a Bíblia diz que Deus manda um anjo com atenaz de fogo. Rima, Nagachai, Deus está com essa atenaz aí. Ele está apagando o pecado na tua vida hoje, na minha vida. Por que você fala na sua, pastora? Porque eu sou carne igual a você. Porque eu falo igual a você, irmãos. Não é todo dia que eu estou no fogo, não, irmãos. Não é todo dia que eu oro que Deus joga fogo do céu, não, irmãos. Hoje minha máquina estragou e eu fui lá orar, irmãos. A minha filha estava do meu lado e falou assim, mas essa oração ainda passou no teto. Aí eu falei, vou ligar. Liguei, não ficou do mesmo dia. Eu falei para ela, é mesmo, foi mesmo, não deu não. Sabe por quê, irmão? A glória não é minha, a glória é de Deus. Tem muita gente batendo no peito e está se achando muita coisa. Senhor, porque eu era cheio, agora eu estou vazio. Não, irmão, você não está vazio, não, você está no tempo de Deus.
Eu fui para o monte lá em Caldas Novas essa semana. E eu olhava aquele povo sapateando, pulando na presença do Senhor. E eu me ajoelhei ali e falei: Senhor, eles tudo estão cheios, eu estou vazia. O Senhor veio do meu lado, me sacudiu e falou: filha, sabe por quê? Porque o vaso não pode estar todo dia cheio. Eu tenho que esvaziar ele um dia para trazer unção nova. Talvez você está vazio hoje, porque essa unção na tua vida já está vencida. Deus quer renovar a unção na tua vida, irmão. Crente vencido, irmão, não chega a lugar nenhum. Eu já acompanhei pregador, irmão, sempre pregar na segunda-feira é uma palavra. Se for na outra igreja, na terça é a mesma palavra. Na quarta é a mesma palavra. Na quinta é a mesma pregação decorada, irmão. Deus não te chamou para dar pão esquentado para ninguém. Deus tem pão quentinho no forno todo dia. Todo dia, irmãos. Agora tem gente, nós estamos vivendo uma era de micro-ondas, irmãos. É só chegar em casa e pôr no micro-ondas, né? Aperta o botão e tudo funciona. Não, irmão, sai dessa vida. Volta lá para o forno de lenha. Pega a lenha, porque a Bíblia diz que a lenha no altar que acende o fogo. Irmão, crente foi chamado para ser lenha. Se você é lenha de Deus, se você é lenha de Deus, ative justição, porque Deus vai jogar fogo na tua vida. Aleluia. Eu não quero essa era de micro-ondas na minha vida não, pastor. Tem dia que eu chego na igreja, eu já falei isso aqui muitas vezes. Eu chego vazia, principalmente dia de segunda-feira, a igreja está bombando de gente. Aí o povo já olha para mim, irmão, falei: agora o que vai acontecer? Eu olho para esse povo, não tenho nada para dar. Sabe por quê, irmãos? Eu não tenho nada para te dar, não. Eu não tenho nada para te dar. Mas a Bíblia diz que aquele que está em mim, ele pode te dar muitas coisas. E ele está aqui nessa noite para mudar a minha vida e a tua vida nessa noite. Mudar a minha história. Mas para isso eu preciso ter um concerto com Deus. Ter um concerto com Deus, irmãos. Entra na medida de Deus. Grande Deus! A Bíblia diz que Deus vai descer na terra para medir o povo. Deus vai medir o povo. A Bíblia diz que Deus vai descer com a balança. Será que você está no peso de Deus, irmãos? Se a balança descer aqui, será que você passa e é aprovado pelo Imetro? O Imetro é Deus na minha vida e na tua vida. Será que você está aprovado, irmãos? Vai compensar a minha vida dentro da igreja e fora da igreja. Como é que está, irmão? Dentro da igreja, irmão, tem muito crente que pula no pé só, rodopeia, profetiza, sapateia. Se for na balança, irmão, a balança dentro da igreja está lá embaixo, a do mundo está aqui. Metido fostes na balança. E aí, irmãos? A Bíblia diz que Deus vai descer na terra com um anjo de medida, irmãos. E Ele vai medir o povo dele. Aqui nós vemos que Deus, Ele trouxe uma visão na vida de Isaías sobre os serafins. Talvez a visão que você está tendo, irmão, de coisas feias, não é o diabo, não. Tem gente que acha que visão, irmãos, é só ver coisa bonita, não é não, irmãos. A Bíblia diz que os serafins eram feios demais, irmãos. Era como um monstro, ao amedrontador, eles tinham 4 rostos. 4. De homem, de cavalo, de leão, para o outro, e de boi. 6 asas. Um cobria o rosto, outro cobria o corpo e as pernas, e o outro voava. Se você ver essa visão na tua vida, talvez você vai correr. Mas nós vemos um profeta aqui que ele se prostra. E ele reconhece que ele não podia estar na hora, no altar que Deus tinha colocado nele. Talvez, irmão, você está subindo neste altar, mas você não pode mais subir nele. Talvez você está pegando esse microfone e você não pode mais tocar nele.
E você está passando por essa prova porque você está desobedecendo a voz de Deus. Talvez você está ficando nessa porcaria e você não pode ficar. Talvez você está lavando o banheiro na casa de Deus e você não pode mais lavar. Talvez você está pegando um pano e está limpando o banco da casa de Deus e você também não pode limpar. Sabe por quê? Tudo que é da casa de Deus é santo. Até para me varrer a casa de Deus eu tenho que ter santidade com Deus, irmãos. Eu já vi muita gente limpar a casa de Deus e falou assim: vou limpar essa merda aqui, porque os irmãos vêm aqui só que as misérias, suja a igreja toda. Irmão, não limpa não. Não limpa não, irmãos. Eu passei muitos anos da minha vida lavando, irmão. Eu lavava 500 cadeiras amarelas. O pastor já lembrava dessas cadeiras amarelas. Eu e meu marido ia para a igreja, era 500 cadeiras. Dessas aqui tudo amarelo, irmão. Nós colocava para fora. Até meio-dia nós trabalhávamos só para colocar as cadeiras para fora. Esfregava ela. Os irmãos passavam por nós, buzinavam. Nem para descer, para nos ajudar. Aí quando dava 6 horas da tarde, irmão, para o culto ser 7 horas, eu e meu marido colocava as cadeiras para dentro. Limpava aquele chão. Eu ajoelhava com ele e falava: Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque outra hora, Senhor, eu estava no mundo prostituído. Outra hora, Senhor, eu estava sendo devorado por Satanás. Mas o Senhor me deu a oportunidade para estar limpando da sua casa. Aleluia. Tem muita gente que chega dentro da casa de Deus, vê um filtro vazio e fala: é obrigação da Rita. Não, irmão, não é obrigação da Rita, não, é obrigação minha e sua. Porque vai chegar o ungido de Deus e precisa beber a água. Ah, pastora, mas agora o altar está sujo. Será que a faxineira não limpou? Irmão, não tem problema com faxineira, não. A vassoura está ali. Chega aqui, limpa o altar de Deus, porque vai ser pregado o Evangelho. E aonde Deus está, irmão, tem que estar limpo. Tem que estar limpo, irmão. E a limpeza tem que ser terrena também. Irmão, se preocupe com as coisas de Deus. Nós vivemos um tempo, irmãos, que ninguém quer se preocupar mais com as casas de Deus. Pedreiro que não está preocupado se a tomada, se a parede da igreja tem buraco, ele não está nem preocupado. Eletricista que as lâmpadas estão ruins, mas ele não se preocupa porque ele está trabalhando lá fora. O negócio dele é ganhar lá fora. Mas a casa de Deus está abandonada. A Bíblia diz no livro de Amós que Deus chama a atenção do povo porque o povo estava voltado para si mesmo. Deus está chamando a minha e a tua atenção, irmão, para se voltar para a casa de Deus. Ah, pastora, mas se eu perder meu tempo aqui eu não ganho dinheiro, irmão. Se você perder seu tempo, você não vai perder, não. Quando você está aqui zerando a casa de Deus, os anjos do Senhor estão lá fora, estão prosperando a minha e a tua vida, estão fazendo um milagre na vida do meu filho, na vida da tua filha. Deus está amontoando brasa viva no meu altar, irmãos. Queremos tanto de Deus e não damos nada. Aqui nós vemos o profeta que ele falava, ele profetizava, mas ele estava levando com a barriga, irmão. Ele estava acompanhando um homem que não queria nada, que estava simplesmente desobediente à voz de Deus. Porque o rei Osias era um homem reconhecido como profeta. Quem não gosta de andar com pessoa bem sucedida, na verdade? Quem não gosta de entrar num carro Honda Civic? Quem não gosta de entrar num carrão da hora? Agora entrar num Fusca, irmão, ninguém quer. Entrar, irmão, numa Vemaguete, ninguém quer. Sentar naquela lambreta, ninguém quer. Mas entrar num carro chique, sentar no irmão num restaurante granfino, todo mundo quer, irmãos. Se faz um almoço na casa de rico, todo mundo quer ir. Na casa do pobre, ninguém vai. Eles já falam assim: será que lá tem comida para comer, irmãos? Eu te garanto que na casa do pobre tem mais comida para comer do que na casa do rico. Verdade, Deus. De fome você não morre na casa de pobre. Na casa de pobre tu chega, tem café, tem pão de queijo, tem pão, tem biscoito na mesa. Na casa de pobre, irmão, chega a hora do almoço, tem carne, tem bife, tem ovo. Na casa de rico, irmão, se tiver um macarrão, é só macarrão. Se
somos ricos. Nós somos ricos. Há um hino, irmãos, que fala que Deus manda um profeta naquela cidade dizer que Deus vai recolher o homem mais rico daquele lugar. E ali havia um fazendeiro, irmão, milionário. E aquele profeta humilde vai e profetiza que Deus manda avisar que vai levar o homem mais rico daquela redondeza. Aí o homem rico vai lá, prepara seu funeral, compra sua sepultura, prepara tudo, porque ele é rico. Deus mandou falar que vai levar ele, então ele tem que preparar. Passa os 3 dias que Deus falou, vai todo mundo visitar aquele homem para ver se ele morreu. Todo mundo, irmão, menos aquele profetinha pobre. Foram atrás daquele profeta mais humilde da cidade. Deus recolheu ele há 3 dias atrás, ninguém viu. Irmão, a riqueza de Deus na tua vida é o poder de Deus, é a glória de Deus. É isso que eu quero trazer para a tua vida nessa noite. Irmão, a igreja, a riqueza material, irmão, vai passar, vai ficar, vai ser briga aqui na terra, mas a riqueza da bênção de Deus, irmão, ela vai subir. O poder de Deus, ele vai ser manifesto na minha vida lá em cima. Mas nós precisamos, irmãos, entrar no conceito de Deus. O Senhor não quer que eu faça isso, não faz, irmãos. O Senhor te pediu algo que para o outro lado é extravagante, mas Deus falou para você fazer, faça. Deus colocou no teu coração para você abençoar, irmão, abençoe, irmãos. Ah, mas Deus é doido, Deus fala isso, fala, irmãos. Deus fala. Um dia eu vim na igreja com um sapato, e eu pregando, o Senhor falava assim para mim, faz um tempo, assim, bem no começo aqui, o sapato que eu mais gostava, irmãos. E eu pregando, e o Senhor falava, filha, você vai dar um sapato para a irmã. Eu dizia, ah, Jesus, é difícil. Por isso que eu tenho uma negócio, toda vez que eu tiro o sapato, irmão. Filha, dá o sapato. Terminou o culto, eu cheguei na irmã e falei, irmã, Deus mandou fazer uma coisa louca, não sei se a irmã vai querer. Que nome que a irmã calça? Ela é 35, eu falei, Jesus, está no negócio. Doida para ser 37, mas não é 35. Eu falei assim, Deus mandou eu te dar um sapato, irmã. Eu falei assim, pastora, eu vim nessa igreja hoje, eu precisava de um casamento e eu não tinha sapato. Eu ganhei a roupa, mas precisava do sapato. Agora eu já tenho a roupa completa para ir para esse casamento. Deus te enviou. Deus enviou, irmão. Deus está te enviando a abençoar vidas. Deus colocou no teu coração para você semear. Mas você está com o coração pregado, irmão. Você está com o coração endurecido. Por isso que muitas das vezes nós passamos prova. Queremos só nós, para mim. E o que está do meu lado, irmãos? Outro dia eu fui no mercado. Esse dia eu vou contar hoje. Ninguém vem sábado lá em casa aqui sábado. Tem 3 meses eu fui no mercado, irmãos. Vou contar para a glória de Deus. Eu estava no mercado e eu entrei lá só para pegar umas coisinhas supérfluas mesmo. E entrou uma mulher jovem. E com a criancinha, e ela ali do meu lado. E aquela criancinha falava assim, mãe, compra esse biscoito, mãe. A mãe dela falou bem baixinho, filha, biscoito não dá para entrar. Ela falou, mãe, faz tanto tempo que eu não como biscoito. Ela falou assim, olha filha, hoje a gente só vem no mercado para pegar arroz e feijão. Mas se Deus permitir um dia, nós vamos comer carne. Se Deus permitir um dia, eu vou poder comprar biscoito para você. Naquela hora o Espírito Santo foi dentro do meu coração e falou, filho, sabe aqueles biscoitos de tudo quanto é qualidade tu compra no teu armário e as tuas filhas rejeitam? Eu falei, sei, Deus, ela precisa de um limão-pé. Eu fui lá fora, irmão, peguei no carrinho e falei para ele, irmão, pode pegar o carrinho. Pega o carrinho, irmão, pode escolher, pega todos os biscoitos que você quiser, irmão. Vai no açougue e compra tudo que você quer.
as suas contas é mais do que você ganha. Eu falei, mas Deus vai prover na minha vida. Deus vai prover. E eu já estava pensando, porque ele sabia as minhas contas, mas ele não sabia que eu tinha feito uma compra de R$500 no mercado. Eu não tinha comentado, eu não ia comentar isso, porque Deus não permitiu que eu falasse. E eu falei, Senhor, eu devo, eu vou ganhar metade, ainda vai ultrapassar, ainda tem aqueles R$500. Mas se o Senhor mandou que eu fizesse, eu sei que o Senhor vai me honrar. Irmãos, eu não sei de onde saiu tanto dinheiro na minha vida, ainda sobrou R$700 na minha conta. Sabe uma coisa, irmãos? Não fica seguro naquilo que você tem, não. Não se alicerça naquilo que você tem. Viva a vontade de Deus na tua vida. Se Deus falou para você ir, vai. Se Deus falou para você abençoar a pessoa, se Deus falou para você passar, passe, porque o Senhor está do outro lado e Ele vai te dar vitória. Nós vemos Jacó, irmãos. Já estou terminando. A Bíblia diz que ele passa pelo val de Jaboque. E ali ele encontra com o anjo, ele vai com as suas mulheres, pega seus filhos. E quando ele entra naquele val, ele despeça e manda elas embora. E ele permanece ali, sabe por quê? Ele precisava ter um encontro com Deus. Talvez hoje você precisa ter um encontro com Deus. Pastora, mas a minha vida já está bem. Não, irmãos. Não. Todo dia nós precisamos ter um encontro com Deus. A Bíblia diz que Jacó fica ali naquele lugar. E de repente desce um anjo. E a Bíblia é bem clara em dizer que era o próprio Deus que desceu naquele lugar. Talvez você está esperando um anjo, mas Deus quer descer em verdadeiro espírito na tua vida, irmãos. E ali Jacó entra em luta com Deus. Talvez você luta com o diabo. Talvez você está lutando com legiões, mas você nunca lutou com Deus. Sabe como é que eu luto com Deus? Sabe como é que você luta com Deus, irmãos? Quando eu faço a vontade dele. Quando ele fala, pastor, Miriam, faz isso para mim. Eu não tenho possibilidade, mas eu faço. Quando ele fala assim para mim, olha, essa semana você vai tirar tempo só para a minha obra. Eu tenho muitos compromissos lá fora, mas eu venho para a casa de Deus, eu faço a vontade dele, eu estou lutando com Deus. Pode ser covarde, não, luta com Deus. Reconheça Deus na tua vida. A Bíblia diz que Jacó tem uma luta ali com ele. De repente aquele anjo quer ir embora. Jacó fala assim, opa, vem aqui. Você não vai embora não, eu não recebi minha bênção. Por que você vai embora? E a Bíblia diz que ele entra em luta, porque a Bíblia diz que quebra a coxa de Jacó. Agora eu quero deixar uma mensagem forte para a tua vida. Para lutar com Deus, irmão, nós temos que ser quebrados. Sabe por que muitas das vezes dói, Cláudia? Porque Deus nos quebra. E quando Deus quebra, irmão, dói mais do que quando o diabo quebra. Sabe por quê? Porque a Bíblia é bem clara que Ele faz a ferida e Ele mesmo ligará. Irmão, quando Deus quebra crente, quando Deus quebra vaso, irmão, não tem remédio terreno, não tem médico terreno, não tem hospital particular, não tem cirurgião que conserta o que Deus quebra. Quando Deus quebra, é só Ele quem conserta. Aí tem muita gente desesperada porque está quebrada, irmã Celene. E acha que está lutando com o diabo. Você não está lutando com o diabo, não. Você está lutando com o próprio Deus. E para lutar com o próprio Deus, sabe como é que Deus luta conosco, irmão?
Meu casamento foi destruído, perdi tudo que tinha. Hoje ela para ser uma mulher muito rica, não tem praticamente nada, mas tem a glória de Deus na minha vida. Hoje ela para ter o melhor carro aí na porta, eu tenho um mundo, para a glória de Deus, porque Deus me deu ele. Com sua prestação, eu só paguei 17, falta 40 e tanto, mas estou feliz com Jesus. Se você não está, eu estou. Eu entro dentro do meu Uno, irmão, o melhor conversível do mundo. Não tem ar-condicionado, eu abro o vidro, ele venta na minha cara, estou feliz. Não é dramático, mas eu passo a marcha, mexe com meus braços, endurece meu braço, estou feliz. Ele vai onde o teu vai, irmãos. Pode até demorar um pouquinho, mas ele chega. Sabe por quê, irmão? Não queira muito de Deus, não, queira que Deus quer te dar. Deus não dá muito para você não ser soberbo. Para você pegar um carro melhor e humilhar o irmão que não tem um carro melhor do que eu tenho. Deus ainda não te deu a casa nova que você quer, sabe por quê? Porque você ainda é soberbo. Porque você vai humilhar o irmão que tem uma casa humilde. Deus ainda não te deu aquilo que você quer, porque você precisa se quebrantar mais diante de Deus. Eu não tenho vergonha, irmão, vou com o meu carro de boa, o irmão tem isso. Eu glorifico a Deus porque você pode ter um carro bom, porque Deus te deu. Eu glorifico ao Senhor porque eu não tinha nem carro, hoje eu já tenho. Hoje eu estava contando quantas que eu paguei, pensei que tinha pagado 25, não, irmão, eu só paguei 17, estou feliz. Ainda falei pro meu marido, será que eu ainda estou vivo até que está esse trem? Mas estou, irmão, né? Né, irmão? Estamos felizes. É bom ter um carro de ar-condicionado, a melhor coisa do mundo. Mas se eu não tenho, eu glorifico a Deus. Irmão, se a gente não glorificar a Deus pelo que Deus nos deu, a gente não vai chegar onde Deus quer nos colocar. Se você não glorifica a Deus porque você é pregador e Deus colocou duas pessoas para você pregar, e você não quer pregar, você nunca vai pregar para a multidão. Eu vejo um pregador que só quer pregar para a igreja lotada. Um dia teve um pastor que pediu para vir na igreja e perguntou, tem 200 pessoas? Eu falei, não, só tem 30. Não, irmão, não prega na igreja que tem 30 pessoas não. Eu falei, nem eu quero você lá, irmão. Porque se as 30 que tivesse aqui não tivesse valor, não precisa vir, irmãos. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não é multidão, irmãos, que vai trazer e edificar a minha vida, não. Se eu não sou pregadora para 2, 3 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, eu não vou pregar para 1 milhão. Tem muito levita que só louva quando a igreja está cheia. Ah, hoje eu não quero oportunidade porque não tem ninguém. Irmão, se você é ator, sinto muito, vai embora. Deus não quer ator, não. Deus quer adorador. Adorador adora sem ninguém. Ah, eu não vou para a portaria porque hoje não tem ninguém. Tem, irmão. Tem um irmão nos anjos, está tudo ocupado esse lugar, irmão. A igreja pode ter 2 ou 3, mas os anjos sentam nos lugares que ocupam. A glória de Deus desce aqui, Deus faz do mesmo jeito. Se você não glorifica pelo um freguês que você tem, não vai chegar aos 10. Se você não glorifica pela prova que tu está passando, tu não vai chegar na vitória. Luta com Deus, irmão. Persiste na tua bênção. Persevera. 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 Ah, Senhor, eu vou ficar aqui. Eu não vou sair daqui, Senhor. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu vou lutar com esse anjo. Mas você não vai subir agora, não. Eu vou lutar com você. Você ainda não me deu a sua bênção. Pega a bênção, irmão. Agora tem muito crente, irmão, que hoje ele quer uma bênção, amanhã ele quer outra. Aí Deus olha do céu e fala assim, opa, para aí, irmão. O que você quer mesmo? Um dia ele quer um Honda Civic, amanhã ele quer um Siena, depois ele quer um S10, depois ele já quer Hilux. Um dia ele quer um lote no Gama, amanhã ele quer um Parkway, amanhã ele quer um Lago Sul. Aí Deus olha para ele e vai, sabe nem o que ele quer, o que é que eu vou dar para ele? Sabe nem o que ele quer. Irmão, se Deus tem dúvida do que você quer, você acha que Ele vai te dar? Começa por baixo, irmãos. Especifica o que você quer com Deus. A Bíblia diz que nós não temos mais porque não sabemos pedir. Pedimos para o nosso próprio deleite, nosso próprio conforto.
Eu já vi muito crente pedindo carro para Deus, que quando tivesse carro não ia faltar culto. Depois tem carro, nem na igreja mesmo, porque não tem gasolina. Vai tomar vergonha na sua cara, irmãos. Se Deus deu um carro, se Deus te deu um carro, tu não tem gasolina, vai pagar preço. O carro era difícil, Deus te deu gasolina, irmão, Deus provê. Ah não, choveu, eu não vou na igreja, não vai sujar meu carro. Ixi, não vou na igreja hoje não. Hoje vai ter monte, o pastor vai pedir para me fazer um monte. Não vem não, irmão. Ninguém vai querer o seu carro não. Se não tiver carro para subir no monte, nós sobe a pé, nós vai de van, nós faz mutirão, nós faz o que for, mas no monte nós vamos para glorificar o Deus. Irmão, você está preocupado com a limpeza do teu carro, irmão? Para a obra de Deus você não pode parar. Meu Deus. Eu vou no monte hoje, eu lavei meu carro. Nossa, paguei R$25 para lavar o carro. Você está trocando a bênção de Deus por R$25. Você está perdendo a unção de Deus por causa de R$25. Eu já contei esse testemunho aqui do irmão que queria um Fusca. Deus me dá um Fusca, me dá um Fusca. Deus deu um Fusca para ele, que não ia faltar culto. Aí um dia estava chovendo demais, ele tinha lavado o Fusca, tirou os bancos, lavou tudo, deu geral. Para tocar, os meninos veio do Fusca, ia sujar o Fusca, porque a estrada era de terra. Ele pegou a mulher e falou assim: amor, nós não pode faltar no culto. Ela falou: não, amor, tudo bem, nós tem carro, o que tem nós? Não, o carro não. Eu lavei o carro, você viu, fiquei de manhã até de noite lavando esse carro. Aquela estrada de chão vai acabar com o carro. Nós pega o guarda-chuva e vai para a casa de Deus. Pegou o guarda-chuva, deu para um filho, deu para o outro, 4 meninos, a mulher e o homem. Foram para o culto, sentaram, adoraram o Senhor. Quando terminou o culto, veio o vizinho, gritou ele: José, uai, irmão, você não vem de carro para a igreja, não? Não, irmão, eu lavei o carro, deixei lá. Ih, irmão, então eu acho que roubaram, que seu carro não está lá, não. Até hoje, irmão, até hoje não sei se não achou o carro. Deus te deu, você não cuidou, não fez a coisa de Deus, o diabo te toma, irmãos. Não é Deus que toma, não, é Deus que permite o diabo ir lá e tomar da tua vida. É ou não é, Leia? A Leia está aí, ó. Testemunho dela. Deus deu tudo pro marido, deu ou não deu? Deus livrou ele da cadeia. Estou falando que ela está aqui. E não é vergonha falar, não. Ele fez uma coisa tão grave na polícia que ele era para ser expulso, a farda dele era para ser rasgada. Mas por causa da oração dessa mulher. Eu lembro quando Deus um dia usou o profeta: meu filho, tu não vai perder tudo, nem uma agulha. Nem uma agulha tu vai perder. Vai ficar tudo na tua mão. Irmão, ele foi julgado. Ficou só 3 anos na cadeia, a cadeia de mordomia, 2 anos só. Não perdeu nem os direitos de polícia, não perdeu nada. Continua, foi aposentado na polícia. No outro serviço aqui em Brasília foi aposentado também. Ficou 2 anos, irmão, sem aparecer no serviço daqui. Levou no atestado, ainda foi aposentado. E eu falou para ela que eu não ia perder nada. Deus deu um carro importado para ele. Deus deu casa. Deus prosperou ele. Ele fez promessa com Deus de servir a Deus. Veio para a casa de Deus, ficou. Saiu excomungando a igreja, vai lá. Está perdendo tudo, irmãos. Só não vai perder tudo porque Deus é fiel com ela. Deus é fiel com ela, irmãos. A Bíblia diz que por causa de um justo, Deus livra uma cidade. Eu quero te dizer na tua vida hoje, eu quero profetizar com autoridade hoje. Talvez aquele que está do teu lado não está valorizando a bênção, mas se você está justo, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Fica de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Quem quer vir aqui na frente? É só para corajoso. Eita, Jeová.
É hoje, hein? Corajoso. É hoje. Que está fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. Está levando a obra de Deus com a barriga. Se der eu vou, se não der eu não vou. Eu quero você aqui na frente. Hoje é tempo de Deus mudar a tua história.